Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você, nos vendo pelo Supremo TV. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, você que não está assistindo ao vivo. Meu nome é Francisco Menezes, sou professor de Direito Penal aqui no Supremo. Sou quase mestre em Ciências Criminais pela PUC Minas, especialista em Ciências Criminais e professor de Direito Penal aqui no Supremo e também em outros cursos de preparação para carreiras jurídicas e na graduação. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ótimo. Nós estudaremos o Direito Penal parte geral, uma das matérias mais importantes para os concursos de delegado de polícia, principalmente porque está, obviamente, afinada com a principal função do delegado e, é claro, os concursos nos últimos anos têm cobrado a teoria do crime, principalmente, em um nível de profundidade semelhante aos grandes concursos do Brasil, aos mais densos e difíceis certames, como as provas de Ministério Público ou de magistratura. Por isso, a preparação dos futuros delegados de polícia, principalmente na teoria do crime, na teoria da norma, naquelas partes mais densas do direito penal, precisa ser extremamente, digamos, enfim, precisa ser extremamente robusta. Eu vou começar, como eu sempre começo, sugerindo a bibliografia que eu acho mais interessante para o estudo da parte geral. Eu vou começar sugerindo alguns autores que são um pouco mais introdutórios, por assim dizer, não estou dizendo que eles são ruins, muito pelo contrário, mas que são autores interessantes para um primeiro contato com a matéria do direito penal. E depois eu vou também recomendar alguns autores um pouco mais profundos, um pouco mais densos, que se dedicam aos debates das grandes teses jurídicas de uma forma talvez um pouco mais satisfatória. Aparecendo na sua tela, minha bibliografia sugerida. Olha, o primeiro livro que eu recomendo é César Roberto Bittencourt, com seu Tratado de Direito Penal, volume 1, da Saraiva. César Roberto Bittencourt é um professor universitário do Rio Grande do Sul, é ex-membro do Ministério Público, atual advogado. Ele tem um dos livros que hoje já é mais tradicionais em direito penal, que desde o final da década de 90 escreve para o público da graduação e, sinceramente, é um dos melhores manuais de direito penal do mercado ainda hoje. Na minha opinião, ele equilibra muito bem uma profundidade em temas mais densos com uma didática que, eu concordo, não é uma didática tão objetiva quanto os livros esquematizados de hoje em dia, mas ainda assim ele é perfeitamente inteligível, perfeitamente fácil de se compreender a ciência penal através das suas linhas. Alguns institutos, como nexo de causalidade, concurso de pessoas, até mesmo as teorias da culpabilidade ou a prescrição penal, que são matérias densas, são apresentadas por ele de forma muito interessante, muito satisfatória. Minha segunda recomendação é Rogério Greco, com seu Curso de Direito Penal, volume 1, da editora Ímpetus. Rogério Greco é ex-procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. O concurso público de delegado de polícia de Minas cita o Rogério Greco em sua bibliografia. O César Roberto Bittencourt também. Eles têm uma bibliografia oficial em que os dois entram. É um livro, de certa forma, um pouco menos denso e profundo do que o do Bittencourt, mas com certeza é mais didático. Na minha opinião, é um dos melhores livros de entrada na matéria do direito penal parte geral. Minha terceira recomendação é Rogério Sanches Cunha, com o Manual de Direito Penal, volume 1, da Juspodium. Todo mundo aqui conhece Rogério Sanches, eu tenho certeza. Ele é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, uma das estrelas na preparação para concurso público. Também não tem um livro que se pretende a discutir grandes teses jurídicas, mas com certeza é um livro bastante interessante. Muito obrigado. Ótimo. Mas com certeza, olha só, não preciso ficar gritando. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Que bom. Se você está em casa e não percebeu, o retorno da sala não estava vindo. E agora eu percebo como eu estava forçando a voz. Voltando. Eu vou gritar do mesmo jeito, porque eu sou assim. Pois bem, com certeza o livro do... Vou até afastar o microfone agora. Com certeza o livro do Rogério Sanches, ele tem
ele privilegia o estudo jurisprudencial como poucos outros. Depois de cada tema, ele faz um apanhado dos principais informativos do STF e do STJ sobre aquele tema específico. Então, mesmo que você não estude por ele, se você quer um livro acessório para estudar de forma rápida alguns temas, já que ele é muito objetivo, Rogério Sanches é uma excelente escolha. Agora vai um dos livros que, na minha opinião, é um pouco mais profundo que os outros. Juarez Cirino dos Santos, com seu curso de Direito Penal, parte geral. Juarez Cirino dos Santos também é um professor universitário do Rio Grande do Sul. Ele tem um dos livros, na minha opinião, um dos mais bem escritos tratados de direito penal. Ele aborda os temas mais complexos de uma forma muito mais satisfatória do que os autores que eu trouxe até aqui. E é um dos meus manuais favoritos hoje. Eu diria, há um mês atrás, que ele é meu manual favorito. Mas já eu vou dizer qual é. Se você está já procurando se preparar para temas um pouco mais densos, mesmo porque as provas de delegado de polícia sempre hoje cobram temas densos na teoria do delito. O delegado de polícia do Rio de Janeiro está chegando, eu tenho certeza que a prova vai ser extremamente difícil e densa sobre esse ponto. Juarez Cirino dos Santos é um bom livro para se preparar. As minhas outras duas citações são também de livros nos quais eu confio, mas também tem uma proposta um pouco mais objetiva na preparação para concurso. Primeiro é o André Stefan e o Vitor Eduardo Rios Gonçalves, com seu Direito Penal Esquematizado da Saraiva. Apesar de gostar pessoalmente do Kleber Masson, eu acredito que esse Direito Penal Esquematizado do André Stefan é, na minha opinião, mais gostoso de ler e até mais completo do que o do Kleber Masson, da editora GEM. Não que ele seja ruim, muito pelo contrário, ele também está na minha recomendação. Kleber Masson, Direito Penal Esquematizado, da editora GEM. André Stefan é promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Kleber Masson também, e eles escrevem para a preparação para concursos públicos já há alguns anos. E para terminar a minha lista, com o meu manual favorito hoje em dia, Paulo César Busato, curso de Direito Penal, da editora Atlas. Na minha opinião, nenhum manual endereça as questões da dogmática jurídico-penal de forma tão profunda hoje como Paulo César Busato. Professor, mas e o Zaffaroni, que você não colocou na sua lista? Você disse que a sua esposa fala que você não é capaz de ter uma conversa civilizada por 1 hora sem falar o nome do Zaffaroni 2 vezes, e ela nem é do direito. Pois é. O Eugênio Raul Zaffaroni tem, juntamente com o Pierangeli, um livro, Curso de Direito Penal Brasileiro. Mas eu sinceramente acho que o viés dele é acadêmico demais para concursos públicos. Porque é claro, em alguns temas é extremamente interessante estudar por ele. Teses como a da tipicidade conglobante, que é, de certa forma, adotada por muitos autores brasileiros, mas mesmo assim, no primeiro terço do livro, ele vai falar sobre o pensamento jurídico-penal através das eras. E quando você está lendo o Zaffaroni, você percebe que ele já está há 12 páginas falando sobre penologia soviética e não há a mínima chance daquilo ser cobrado em concurso público. Zaffaroni é meu autor favorito, na minha opinião, o maior criminalista do mundo. Mas eu não recomendaria para aprender o direito penal para concursos públicos o seu manual, a não ser em temas mais específicos. Agora, Paulo César Busato, o manual dele é uma obra de arte. É complexo? É. Ele se propõe a ser didático? Nem sempre. Mas aprender a teoria do delito com Paulo César Busato é realmente algo assim, que está me alegrando esses últimos dias. Tudo bem? Tranquilo? Essas são as minhas recomendações. Existem outros autores? Claro que sim. E, sinceramente, se você prefere algum outro autor, fique com ele. Mas eu realmente não te recomendo estudar o direito penal para concursos públicos policiais hoje, para delegado de polícia, é claro, através de sinopses jurídicas. Eu realmente não recomendo. Justamente porque elas talvez vão te dar um apanhado bem objetivo para a prova de múltipla escolha.
Entretanto, até a prova de múltipla escolha está abordando temas mais complexos hoje. E para concurso de delegado de polícia, estuda civil por sinopse. Para qualquer coisa, estuda civil por sinopse. Sinopse de direito civil está lá. O direito civil, convenhamos, é a positivação do óbvio, não é? É claro que é a positiva, claro que é. Teoria geral das obrigações. Aí você lê, nas obrigações alternativas, o devedor se satisfaz entregando qualquer um dos dois objetos. Da alternativa. Se um dos objetos perecer sem culpa do devedor antes da tradição, a obrigação se concentra no objeto restante. Não é que saída fora da caixa. Todos os artigos do Código Civil poderiam ser extintos e substituídos por duas palavras: bom senso. Vamos voltar para o que importa. Senhores, o nosso plano de ensino começa com a teoria da lei penal. O direito penal parte geral pode ser dividido em 3 grandes tópicos. O primeiro deles é, justamente aparecendo na sua tela, a teoria da lei penal, também chamada de teoria da norma penal. Na teoria da lei penal, nós estudaremos todos esses tópicos em ordem. Começaremos pelos princípios penais fundamentais e conceitos básicos do direito penal. Aprenderemos aqui, na aula de hoje, nos próximos minutos, as distinções entre determinadas expressões. Qual é o conceito de direito penal? Qual é a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal no tripé das ciências criminais? Qual é a diferença entre direito penal adjetivo, substantivo, objetivo, subjetivo, o que é dogmática jurídico-penal? Isso nos conceitos básicos. Estudaremos, é claro, os princípios penais fundamentais que limitam e condicionam o direito de punir do Estado a reboque destes conceitos. E isso, é claro, deve ser o início, o princípio de todo o estudo da ciência jurídico-penal. Logo em seguida, iremos para o estudo da norma penal propriamente dita, do seu conceito e das suas espécies. Qual é a distinção entre norma incriminadora, permissiva, explicativa, complementar? O que é norma penal em branco homogênea, heterogênea, homogênea, homovitelina e por aí vai. Estudaremos um tema que cai muito, mas muito em prova de concurso, de delegado de polícia, algo que o delegado faz muito frequentemente, o conflito aparente de normas penais. Sim, porque na tipificação de condutas durante um flagrante delito no plantão, o delegado precisa saber exatamente qual crime foi praticado, ele pelo menos vai ter que fazer a tipificação, e neste processo, o princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consunção, da alternatividade, será utilizado pelo delegado. É claro, isso vai definir uma série de coisas no futuro daquele preso, como, por exemplo, se o delito é ou não de menor potencial ofensivo, se haverá TCO, se haverá lavratura do auto de prisão em flagrante, etc. O conflito aparente de normas é muito cobrado. Só como exemplo, na prova de delegado de polícia civil de Minas Gerais, o tema conflito aparente de normas caiu nas últimas 2 provas. Lei penal no tempo, lei penal no espaço, lei penal quanto às pessoas, serão os nossos últimos temas da teoria da lei penal. Estudaremos retroatividade e ultratividade da lei penal, o que está em voga com o pacote anticrime, por exemplo, tendo em vista que ele trouxe modificações, na sua maioria, gravosas ao réu e, portanto, irretroativas, porém algumas foram benéficas. Como por exemplo, uma bem objetiva. Antes a progressão de regime, para quem não praticava crime hediondo equiparado e era primário, era de 1/6 da pena. Hoje é de 16%. Só que 1/6 não são 16%. 1/6 são 16,66666%. Portanto, a mudança foi benéfica. E assim o pacote será retroativo nesse contexto. A lei penal no tempo é justamente o que nós estudaremos nesse ponto. Em seguida, a lei penal no espaço, que é o estudo da aplicabilidade da lei penal brasileira para os crimes praticados dentro e fora do Brasil.
Aqui entram aquelas questões absurdas do indivíduo que está em um navio de bandeira francesa em alto mar, a caminho do mar territorial da África do Sul, quando o espanhol mata um português com uma arma alemã durante as comemorações de um feriado judaico. E a questão te pergunta, a lei brasileira pode ser aplicada? É isso que nós estudaremos aqui. E, finalmente, a lei penal quanto às pessoas, falaremos pouco, porque é matéria que toca o direito constitucional e internacional, mas diz respeito, por exemplo, às imunidades diplomáticas. Essa é a teoria da lei penal. O conflito aparente de normas, uma matéria muito explorada em prova discursiva, princípios penais também, as outras matérias, uma incidência muito massiva nas provas objetivas, que é o nosso a nossa principal finalidade aqui. Aí nós vamos para a melhor parte do direito. Nosso segundo grande tópico é a teoria do crime ou a teoria do delito. Estudaremos o crime e os seus substratos, o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Também o concurso de pessoas, que é uma matéria bem próxima, vem a reboque da teoria do crime, porque diz respeito à tipificação de condutas quando há pluralidade de agentes praticando o mesmo crime em liame subjetivo. Estudaremos, então, dentro do fato típico, matérias como a conduta e as suas excludentes, o tipo penal doloso e culposo, o nexo de causalidade e as teorias modernas acerca deste elemento. Estudaremos também a tipicidade dentro de todas as suas subdivisões. Aqui virá a tipicidade conglobante de Zaffaroni e por aí vai. Na antijuridicidade, estudaremos a ilicitude e suas causas de exclusão, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal, o exercício regular do direito, a modificação do pacote anticrime, que na verdade não foi, porque ele não adicionou absolutamente nada de útil na ilicitude. Eu digo isso porque realmente a causa de exclusão da ilicitude não foi ampliada. E, finalmente, a culpabilidade, que é o juízo de reprovação pessoal do injusto penal. Estudaremos a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e, finalmente, os elementos relativos ao concurso de pessoas. A teoria do crime, eu diria, é o núcleo duro de toda a sua preparação para um delegado de polícia. Isso é claro, a parte do processo penal, que diz respeito ao inquérito policial e as funções da polícia judiciária no processo penal. Acho que esses dois pontos são os tópicos mais importantes da sua preparação. Não que você deva negligenciar as outras coisas. E aqui já fica a dica que eu sempre dou em todas as minhas turmas. O perfil que mais é aprovado frequentemente em concursos públicos é do aluno mediano em tudo. É do aluno que sabe responder uma média razoável de todas as matérias do edital. Não é aquele que se especializa, mas é lógico. Você precisa saber muito de teoria do crime, porque as mais difíceis questões da prova objetiva estarão aqui, e também a prova discursiva diz respeito a esse tema. Finalmente, reservaremos pouco tempo, mas ainda algum, para estudar a teoria da pena, dentro da combinação e espécies de pena, da aplicação de pena e da extinção da punibilidade. Como nosso estudo será inteligente e voltado para a prova objetiva, não dedicaremos tanto tempo assim para o estudo da teoria da pena, porque ele não é pertinente para a função do delegado de polícia e, por isso, não repercute nas provas de forma muito frequente. Mas, ainda assim, aparece em provas objetivas e, por isso, nós falaremos nas nossas últimas aulas sobre. E este é o nosso plano de ensino. Tranquilo? Fácil? Beleza? Já fiz as minhas recomendações da doutrina. Por favor, escolha um doutrinador e fique com ele, de preferência, estudando todos os pontos da parte geral por um bom livro. É um dos grandes favores que você faz a si próprio. Não recomendo o estudo da parte geral por sinopses. Vamos, então, agora para os conceitos básicos de direito penal e, juntamente com este tema, falaremos dos princípios fundamentais em direito penal. Na sua tela, os conceitos que desbravaremos agora são direito penal, criminologia, política criminal e dogmática jurídico-penal. Qual é a distinção, qual é a diferença destes termos? Quem é meu aluno sabe, quem já foi meu aluno sabe, que eu gosto de trabalhar raciocínios jurídicos a partir de conceitos. Eu acho que é extremamente
contraproducente trabalhar o estudo a partir disso. A partir dos conceitos jurídicos, você consegue raciocinar sobre a aplicabilidade daquele tema na prática e na prova, e você tem um conhecimento com mais aderência, que fica muito melhor do que ficar simplesmente anotando exemplo, tentando entender a lógica, como, na verdade, a base conceitual é o mais importante. Então, eu normalmente, quando começo um novo assunto, eu dito um conceito para aquele que quer fazer um bom caderno, e depois eu trabalho alguns raciocínios acerca daquela definição. Fique à vontade para anotar em todo o tempo, se você assim quiser, e peço paciência para que esses meus conceitos sejam bem positivados no caderno de quem gosta de anotar. Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar um conceito para o nosso objeto de estudo. O que é o direito penal? Então vamos lá. Direito penal é o ramo jurídico. Direito penal é o ramo jurídico que proíbe condutas. Direito penal é o ramo jurídico que proíbe condutas, transformando-as em crime ou contravenção. Direito penal é o ramo jurídico que proíbe condutas, transformando-as em crime ou contravenção, vírgula, sob a ameaça de pena ou medida de segurança. Direito penal é o ramo jurídico que proíbe condutas, transformando-as em crime ou contravenção, sob a ameaça de pena ou medida de segurança, com a finalidade de proteger, os mais importantes bens jurídicos. Com a finalidade de proteger os mais importantes bens jurídicos. Os mais importantes bens jurídicos. Pois bem, senhores, primeiramente, o direito penal é o ramo jurídico, é o ramo do direito. E, portanto, não é uma ciência natural, causal explicativa. O direito penal não pretende explicar os fatos naturais. O direito penal é uma ciência normativa e, portanto, cultural, criada pelo homem para o controle de comportamentos. Mas o direito penal não regulamenta esses comportamentos de uma forma tênue ou de uma forma não invasiva, pelo contrário. Direito penal é violência institucionalizada. Direito penal controla comportamentos proibindo-os, transformando-os em crime ou contravenção penal, que são as nossas duas espécies de infração penal, na teoria adotada pela legislação brasileira. Sob a ameaça de pena, que normalmente é privativa de liberdade, mas que pode ser restritiva de direito ou multa, ou medida de segurança, que é a internação ou tratamento ambulatorial destinado ao inimputável doente mental. Enquanto a pena é regulada pelo princípio da culpabilidade individual, a medida de segurança é aplicada ao inimputável com fundamento na sua periculosidade. Veremos isso mais à frente. E para que o direito penal faz isso? Por que o direito penal é esse ramo jurídico, essa ciência normativa que trabalha com o controle de comportamentos de forma bélica, transformando-os em crime ou em contravenção penal sob ameaça de privação da liberdade ou de medida de segurança, com a finalidade de proteger os mais importantes bens jurídicos para a vida em sociedade. Ou seja, os valores, interesses ou direitos, individuais ou transindividuais, concretos ou abstratos, que são objeto de proteção de cada uma das normas incriminadoras. É isso que nós estudamos aqui. Pois bem. Mas as ciências criminais não são construídas só com o direito penal. A criminologia e a política criminal também são fundamentais nessa construção e também estão no edital das provas. Embora a criminologia não seja o objeto do nosso estudo, política criminal também não, é essencial que nós possamos diferenciar esses institutos. Quem gosta de anotar, então, vamos lá. Criminologia é a ciência empírica
e multidisciplinar. É a ciência empírica e multidisciplinar. Que estuda é a ciência empírica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vitimologia e o controle social. É a ciência empírica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vitimologia e o controle social. Senhores, enquanto o direito penal é um ramo jurídico e, portanto, uma ciência normativa, a criminologia é uma ciência empírica e, portanto, causal explicativa. Ela quer estudar, através da observação, através do método empírico, da investigação de campo, as causas determinantes do crime, do criminoso, da vitimologia e do controle social dentro da própria sociedade. O criminólogo é aquele que faz a pesquisa de campo para avaliar as estatísticas do impacto de determinada política pública no controle da criminalidade, ou que investiga dentro da desorganização social das grandes urbes quais são os fatores criminógenos e por que o índice de furto aumentou. Perceba que, enquanto o direito penal vai cuidar da reação do Estado ao crime, a criminologia vai investigar as origens sociológicas, psicológicas, antropológicas do próprio crime. E a política criminal que completa as ciências criminais. A política criminal, quem gosta de anotar, consiste no conjunto de estratégias utilizadas coercitivamente pelo Estado, vírgula, a partir do substrato da criminologia, vírgula, utilizadas coercitivamente pelo Estado, vírgula, a partir do substrato da criminologia, vírgula, para controlar o fenômeno criminal. Então vejam, política criminal consiste no conjunto de estratégias utilizada de maneira coercitiva pelo poder público e com fundamento no substrato empírico e científico da criminologia para controlar o fenômeno criminal. Percebam, a política criminal é aquele ramo do conhecimento que consiste naquele conjunto de estratégias racionalmente organizadas para controlar o fenômeno do crime, que pode variar desde a colocação de iluminação diferenciada em determinadas áreas dos centros urbanos, como também o aumento de penas. O direito penal nada mais é do que um dos braços da política criminal, apesar de que ele é um pouco mais do que isso, já que o direito penal, de certa forma, hoje em dia também é utilizado, essa denominação, como sinônimo de dogmática jurídico-penal que a gente vai ver agora. Mas quero que vocês entendam. As três pernas da política criminal, direito penal, criminologia e política criminal, supostamente deveriam andar juntas. Porque a intervenção penal é cientificamente amparada quando parte de uma pesquisa de campo que demonstrou de forma empírica, matemática, quais são as causas determinantes, quais são os elementos criminógenos em uma dada sociedade. A política criminal cria uma série de estratégias do qual uma delas também é o direito penal, e a aplicação da pena de uma forma cientificamente embasada pode ser um dos braços do Estado para o controle do fenômeno criminal. O problema do Brasil é o quê? Que a criminologia praticamente só existe nas faculdades, a política criminal é feita a partir dos gritos do programa do Datena. Comandante Hamilton, corta para mim! E
E o direito penal virou uma grande, pelo menos a legislação penal virou uma grande colcha de retalhos de uma legislação cada vez mais bélica e cada vez menos cientificamente embasada. Vamos mudar de bloco.